que o atleta não sabe o poder que ele tem ainda. Acho que ele não sabe. O dia que ele souber, aí é pro jovem, né? Se o jovem se preparar com 20, quando ele chegar com 27 anos, se ele jogar 5 campeonatos da Série A, ele vai ter um poder incrível que ninguém imagina. Então, salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais uma resenha aqui no Samba Fute, dessa vez com o Patrick, lateral direito, que hoje está jogando no Itabirito, no módulo 2 do Campeonato Mineiro, que é o equivalente à segunda divisão aqui em Minas, mas que tem uma passagem por vários clubes do futebol brasileiro, também no exterior, e é um dos poucos jogadores que atuou por Atlético, América e Cruzeiro, os três grandes de Belo Horizonte. Então a gente vai resenhar, falar muito sobre essas passagens do Patrick por esses clubes. Tabelando aqui comigo nessa resenha, meu parceiro Giovanni Peçanha. Giovanni, salve, salve. Bora para mais uma, né? Bora para mais um, é o parceiro Matheus Brum. Salve, salve aí para os nossos web espectadores. E, obviamente, aí um agradecimento mais do que especial ao Patrick, que disponibilizou e trocar essa ideia com a gente. O pessoal de Minas vai ficar de olho, porque tem muita resenha boa sobre os clubes mineiros, hein? Rapaz, eu tô muito bom com o Patrick, não, porque eu sou de Juiz de Fora e o Itabirito passou pro hexagonal no lugar do Tupinambá. Então, assim, vamos ver se ele vai recuperar, meu fanzone vai recuperar ao longo dessa entrevista. Vamos tentar. Bom, o Patrick, para quem não conhece, ele é conhecido, ele mesmo já falou aqui no início, a gente vai colocar o corte, é o Patricão da massa do improviso, conseguiu um improviso ali pra gente poder fazer a entrevista. Patrick, como é que tá a situação no Itabirito? Itabirito no hexagonal final do módulo 2, como que tá essa preparação aí de vocês? Primeiramente, agradecer o carinho de você, Matheus e Giovanni também, tá? Um prazer estar falando com vocês aqui. Vamos para um bate-bola, para uma resenha bem descontraída aqui. Estou feliz, né? Primeiro momento, faço parte, né, do projeto do Itabirito. Feliz por estar aqui, feliz por estar avançando também. A gente sabe que é uma competição bem acirrada, bem difícil, e ver o Itabirito tão jovem, tão novo, ele estando no caminho certo, né? Então, a gente está feliz e super motivado. Falando ainda um pouquinho mais do Itabirito, né, o Patrick, ano passado você estava no América Mineiro, aí esse ano você foi para o Atlético, né, disputou a primeira divisão e depois foi para o Itabirito. Quando você foi contratado, muita gente surpreendeu, o Patrick estava jogando no América, no Atlético também, fez uma baita campanha no Mineiro e acabou indo, né, para a segunda divisão do estado. Como que foi sua ida para o Itabirito? O que te motivou a estar indo para o clube, você com um jogador com nível para atuar em Série A, Série B do futebol brasileiro? Pergunta legal, interessante. Eu tenho 34 anos, o meu histórico como atleta é muito bom, muito positivo, né? Uma média de mais de 75% de jogos onde eu passei. Então, de fato, todo mundo se surpreende, né? O que acontece? Eu moro em Belo Horizonte, né, em Nova Lima. Então, assim, a minha escolha de ter ido para o Atlético já era um projeto, já, né, junto com a SAF, que, tipo, o Vinícius, dono da SAF, do Atlético. Então, foi um tempo muito bacana, um tempo que eu procurei ficar mais perto da minha família. Então, para São João, eu estava 1h50 da minha casa, mas morava em São João, beleza. E quando as coisas foram acontecendo, né, eu já tinha vindo na apresentação do Itabirito, né? Ou seja, o Itabirito está a 26 minutos da minha casa, tá? Então, assim, eu lutei bastante tempo, muitos anos da minha carreira, para mim ter uma vida saudável e de qualidade. E que as pessoas não determinariam aonde eu teria que estar. E meus pensamentos e minhas ideias, sim. Então, o motivo de eu estar no Itabirito é pelo projeto. Uma vez, lógico, né? Quando tu faz uma escolha, você naturalmente vai diminuir os ganhos, vai diminuir os números de jogos no ano, mas você vai passar a ter um pouco de qualidade de vida também, tá? Porque nós, como atleta, a gente sofre muito, sabe? É uma carga extremamente pesada, né? Quando eu fui para o América tinha ido 7 vezes para o Brasileiro da Série A e tinha descido 6. Então, assim, quando eu escolho de ir para o América, a gente já fica na Série A, já vai para a pré-Libertadores, no ano já tem Libertadores, aí depois a gente vai no final assim,
Então, assim, já foi 2 anos que realmente eu dediquei muito tempo, né, para o clube. E então, assim, acabou que no momento, ali no final, eu não renovei, que faz parte do futebol. Então, propriamente, acho que é a primeira vez que eu falo o porquê que eu estou hoje no Itabirito, né? Eu estou porque eu quero ficar perto do meu filho, como eu falei, 28 minutos, 26 minutos da minha casa. O projeto, sem dúvida, é um projeto que os caras daqui uns 4 anos vão estar do tamanho do Atlético. Então, poder cuidar da grama do seu quintal, para mim, é primordial. Então, assim, mas teve muita proposta de Série B. No começo do ano teve uma procura de Série A, mas aí um representante tal queria uma autorização, que só ele fazia no clube tal da Série A. Eu falei, cara, valeu, tá tudo certo, não preciso. Então, assim, sou um atleta, sou um empreendedor, então, para mim, o que importa realmente para mim é a minha saúde mental e saber que potencial tenho, mas também eu acho que o atleta não sabe o poder que ele tem ainda. Acho que ele não sabe. O dia que ele souber, aí é para o jovem, né? Se o jovem se preparar com 20, quando ele chegar com 27 anos, se ele jogar 5 campeonatos da Série A, ele vai ter um poder incrível que ninguém imagina. Então, assim, eu falo porque eu joguei, acho que 12 Série A's, né? Então eu sei aonde eu estou caminhando, eu sei onde eu estou andando. Então não tem a ver só com futebol, mas tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com a arte de empreender, tem a ver também com você entregar na sociedade. Quando a gente vai para o futebol mineiro interior, cara, o carinho é enorme, o carinho é absurdo. Então, assim, para quem se dedicou muitos anos e poder viver também esse amor que o interior tem, como foi no Atlético lá em São João, cara, tipo assim, lá em São João o pessoal já estava tentando já me encaixar para fazer direito. Então, assim, tu começa a sair um pouco dessa bolha. Desculpa, só eu falar aqui, tá? Mas não, mas porque Minas é diferenciado, né, Patrick? A gente que é mineiro aqui, a gente é diferenciado demais. Mas esse carinho é real mesmo, né? Porque o futebol, ele mexe muito com a gente que é do interior, né? Porque a gente fica muito afastado no fim dos centros, né? De Rio, São Paulo, onde estão os maiores clubes, né? Então, quando você vai para um clube que você consegue belíssimos resultados, como tá sendo no Itabirito, como foi no Atlético, a cidade, ela fica polvorosa, né? Ela te abraça no fim, né? É verdade. O pessoal abraça, o carinho, a atmosfera, o final de semana, os jogos, ou o jogo no meio da semana quando tem. Então, assim, cara, eu acho que é viver um dia de cada vez, a oportunidade de cada vez e poder conviver com companheiros que cada um tem uma história diferente, né? Diferente daquela que eu estava acostumada, né? A ouvir. Então, assim, cara, tu aprende muita coisa. É uma faculdade, cara. São aulas e aulas todos os dias, semana a semana. E feliz e super motivado. Então, vou puxar um gancho aqui agora que eu achei bem bacana, Patrick, que você falou bastante sobre o Atlético, né? Que é um clube que você teve uma passagem recente e é um time que vem surpreendendo a nível estadual e ainda chama atenção por ser uma SAF, né? Que está entrando, é a grande moda do momento, né? E o que você viu de positivo e de negativo no clube? O Atlético, se eu te falar que tem coisas negativas, eu estaria até mentindo, tá? Então, quase tudo positivo. Eles estão crescendo, né? Como eu posso falar, eu peguei um Atlético já muito maior do que o Louco Abreu e do que o Pastor Ricardo Oliveira. Eu já peguei com vestiário, com CT, eles pegaram aqui bancada ainda. Eu brinco com ele, pastor, eu já peguei melhor que você. Ele falou, eu fui aí plantando, né? Eu falei, eu comecei a colher, agora outros vão colher. Então, assim, é até bacana a história na verdade, o Atlético e o Itabirito tem uma história muito, muito próxima, tá? Então o dono do Atlético fundou aqui, né, o Itabirito, né? Então, assim, acaba que, como eu posso falar, aquela essência de Deus no Atlético, ela respinga, o cristão fala que a bênção de Deus respinga quem está próximo, tá? Então, eu já vou até falar para vocês, eu creio que daqui a alguns dias vocês vão até mandar uma mensagem pro Arthur lá e falar, pô, o Patrick profetizou na nossa vida aqui algumas coisas diferentes, ou que tava travada, já destravou. Então, porque eu creio muito no cuidado de Deus. Então,
Então, assim, na vida não tem só ganhar. Não, você ganha em todos os lados. Você ganha no coração, você ganha na mente, você ganha de abraçar as pessoas, você ganha de ir lá e contribuir um pouco mais. Então, assim, cara, se tu tiver uma mente aberta, tu ganha em todo o tempo, cara. Então é isso que eu tento levar pra minha vida, sabe? Mas tem gente que acha que ganhar é só jogar Série A ou Série B. Não é isso não, cara. Eu fui lá no Amazonas, eu fui lá em Manaus, fui lá conhecer a estrutura do Amazonas, estrutura top. Falo com o presidente até hoje, os caras estão bem, o Sassá, eu que indiquei o Sassá lá, eu que validei o Sassá, pode trazer Sassá, isso, aquilo. Você jogou com ele no Atlético, né? Joguei com ele no Atlético, tipo assim, o quanto o Sassá ganha, eu sei quanto o Sassá ganha, os gols, eu que falei, paga isso pra ele, porque cada vez ele vai crescer mais, então assim, né, o Sassá já parece que se despediu de lá, né, então assim, velho, quanto o futebol, às vezes tu tem de trazer só pra você, mas quando tu começa a abrir um pouco, assim, o leque, a visão, e se eu for contar os casos, no América, cara, o América renovava contrato com os jogadores ano após ano. Eu conversei com o Salom, com a diretora, e falei, cara, pensa a longo prazo, todo ano vocês montam e desmontam o time, montam e desmontam. Eu vou te falar 5 jogadores só para vocês analisarem. E o bom da internet é isso, né? Ale renovou 2 anos e meio. Juninho renovou 2 anos. Maidana renovou 2 anos. Red renovou 2 anos. Marlon assinou 4 anos ou 5 anos. Então, só 5. Eu falei para vocês. Eu posso falar mais. Então, o Patricão da Massa, eu acho que ele se resume nisso, em poder observar, passar uma visão e contribuir para a sociedade. Companheiro do lado. Você falando assim, né? A gente entrevista alguns jogadores, a gente vê que você tem não só o carisma. já vou te falar, graças a Deus. Graças a Deus. Em busca dos 3 pontos. Em busca dos 3 pontos, o professor. Vamos ali ouvir o professor ali. E com certeza. Mas não só isso, mas assim, nessa sua visão mais expandida do futebol, né? Isso veio da onde? Veio de uma formação sua, assim, mais na parte acadêmica, de vivência, um pouco dos dois? Já é uma preparação para um pós-carreira? Da onde que vem esse desembolo do Patricão da Massa? Não, ele sem dúvida despertou no Atlético, né? Despertou no Atlético, com alguns amigos ali que eu tenho, né? E aonde, né, você estar à mesa ali, você começava, né, a querer ouvir mais, a aprender mais. Cada ano que foi passando, foi chegando níveis de jogadores com excelência, com padrões. Aí quando eu fui no esporte, mesma coisa, já tinha 2 atletas ali super diferenciados, e aí tu começa a ver um pouco diferente, né, a querer furar essa bolha, né, e ao longo do tempo eu falei, velho, então preciso começar a estudar, preciso começar a frequentar outras mesas, né, e aí a partir daí comecei a ter a oportunidade de conviver com pessoas, né, fora do futebol, tá? Sinceramente, quando eu saí da rodinha do churrasco porque o Giovanni e Matheus, o negócio é o seguinte, tá nós 3 aqui na mesa, o treinador passou ali, eu vou falar, ô Giovanni, tu tinha que jogar, daí o Matheus vai falar, é verdade, o Giovanni tinha que jogar, duvido, nós 3 chegar e falar assim, ô Matheus, ou o Patrick, ou o Giovanni, não, a gente não tá merecendo jogar não, irmão, os caras estão melhor que nós, não fala, irmão. Então, assim, isso não é amizade. Amizade é aquele cara que fala, olha, o companheiro tá melhor, vamos trabalhar mais que ele, então, bora, vamos trabalhar. Ou não abandona não, ou continua. Então, assim, isso foi abrindo os meus olhos, né? E aí, lógico, andando com pessoas, né? Cada um com a sua carreira, eu comecei a ver que tem um mundo aí, cara, maravilhoso. Então, assim, isso me deu uma visão clara, uma visão clara do que eu quero ser. Então, por isso, algumas escolhas que confrontam o raciocínio das pessoas. Vai além, porque, irmão, proposta de Série B eu tenho um monte, tá? Tem um monte. E, assim, mas a estrutura não vai ser igual a do Itabirito, né? A estrutura, essa não qualidade paga, de vida. E não paga. Aqui os caras pagam dia 27. Dia 27, irmão. Dia 27, eu não tô falando que dia útil não, tá? Dia 27. E tem um monte de time aí, ó. Tem time da Série B que tá entre os 4 que estão me devendo. O futebol, filho. Futebol brasileiro não tá certo. Aí, tipo assim, aí contrata um monte de gente, contrata mais de 14 jogadores no ano de 2023.
é estranho, né? Então, assim, Te devendo. só que é. Ah, imagina, devendo eu, né? Sim, fora os que já passaram. O que explica muito das dívidas dos clubes, inclusive, né? É, Vários é trabalhista. tipo, tu pega o América. O América certinho, mano. Redondo. Pô, redondo. Ali, pô, é uva sem semente, mano. É, de boa. Mas antes de passar pro Giovanni, eu queria comentar com você. Você falou do Atlético, né? Você lidou com o Calil lá no Atlético, né? Ele é essa figura. ele é essa figura meio mítica que a gente de fora vê no dia a dia mesmo. É um personagemzão que ele solta ali. Não, a personalidade dele é turco, né? A personalidade dele é bem forte mesmo. Pô, ele tem um carinho muito grande por ele, né? Me ajudou demais mesmo, vitorioso demais, e também pude pegar um pouco do Salum também, né, que eles são meio que parentes, então eu já conhecia o Calil, conhecia o Salum, né, que são meio que parecidos, mas sem dúvida o Calilzão ali, ele é um cara que falava e cumpria, então se ele fez com o Bruxo, ele faria com qualquer um, né? Ele peitava o Ronaldinho, né, cara? E você tem que ter coragem pra fazer aquilo. Tem que ter. Então, Patrick, você falou bastante aí dessa questão dessas diferenças que você enxerga entre alguns clubes da Série A, alguns clubes da Série B, como você está sendo bem tratado aí num centro menor, numa divisão inferior, mas que é um time que tem responsabilidade, que tem austeridade financeira, que paga em dia, que te proporciona qualidade de vida. Mas questão de nível técnico, como você enxerga isso? A diferença é muito grande, também tem um comportamento muito diferente em relação aos jogadores nessas categorias para os jogadores de Série A, Série B, como você falou, essa questão da amizade, né? Do cara às vezes não chega, não é sincero, não fala aquela coisa bacana, até para incentivar mesmo o companheiro assim. Pode falar um pouco dessas diferenças para gente? Não, no meu ponto de vista, a diferença, na verdade a diferença ela não existe, né? A questão é que você tem que adaptar na realidade que você está e na circunstância que você está. Então, para o módulo 2, onde nós estamos, nós sabemos a maneira que temos que jogar e o que temos que fazer. Então assim, você, não nascemos pronto. A gente não nasceu com um iPhone 14, um iPhone 13, 12 na mão. A minha infância e a infância do meu filho são completamente diferentes. As prioridades são diferentes. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar e dizer que, cara, eu fui no Atlético, quase chegamos à final e quase passamos através do Galo um pênalti que não deram. Então, assim, é um clube que, aos olhos da pergunta, é um inferior. Ou seja, porque é inferior, mas está batendo de frente com o grande. Aí hoje eu vim para o Itabirito e recusei várias propostas de Série B e de Série C. Por quê? Porque eu vi algo aqui, eu vi seriedade, eu vi trabalho. Então, assim, a única coisa realmente que tu tem que saber é que tem algumas coisas que mudam de logística disso, daquilo, mas que você também tem qualidade, que você também tem a diversidade. Normal, os jogadores que estão aqui, alguns não passaram pela B, pela C, e vão passar em nome de Jesus, e um dia vão chegar na Série A. Eu creio que ano que vem, desse elenco, nós vamos ter jogador na Série A. Então assim, talvez o propósito de vida, para mim, que eu enxerguei, é que eu também estando no módulo 2, eu acho que a mídia olha um pouco mais para esses jogadores, e quem sabe, né, ainda que seja involuntário essa passagem pelo módulo 2, alguém chegue na Série A e vão lembrar da palavra que o Patrick falou. Então o Martin Luther King falava, eu tenho um sonho, I have a dream. Então assim, cara, e aí? Então assim, é isso que eu creio. Eu acho que quando você planta bem, quando você trabalha certo, quando você investe certo, né, também, você consegue dar passos de fé, você consegue dar passos de certeza, e aí você... Porque, tipo assim, nada impede de eu voltar para uma Série B daqui a alguns dias, voltar no ano que vem e performar ainda mais, sabe? Então, assim, mas daí eu também posso chegar lá, como diz o pastor Ricardo, eu bater no peito e eu venci o Zé Roberto. Eu fui lá, voltei e eu venci, né? Então, acho que poder compartilhar disso e poder viver isso
para mim eu aprendo mais que os outros, eu acho. Eu aprendo mais porque eu tive que realmente me reinventar. Falei, opa, peraí, aqui é um pouco mais, né? É um pouco mais duro, né? Tudo isso. Então a gente aprende demais aqui. Você falou aí dessa questão de talvez voltar aí para o ano que vem uma Série A, uma Série B. Assim, acabando esse hexagonal aí do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o que você pensa para sua carreira? A gente vê que você é um cara realmente com um pensamento diferente, um pouco mais fora da caixa. Você já tem algum plano para o futuro? E não só pensando num futuro a curto prazo, ao próximo clube, ao ano que vem, mas quando encerrar a carreira, você pretende continuar no futebol e tem alguma profissão que te encante mais? Então, no momento agora a gente tem 1 mês e 5 dias, né, de campeonato. Então, né, extremamente focado para a gente alcançar o objetivo do acesso e título. Esse é o nosso objetivo, sendo bem claro. E aí depois, né, pensar no que pode vir a surgir, ou se também tirar um tempinho aí de uns 3 meses sabático também, para a família, o corpo também. Lógico, né? Uma vez que você tira alguns dias, alguns meses, lógico que o corpo também vai se adaptando com outras coisas, né? Se eu for falar médio ou longo prazo, sinceramente ainda não sei, né? Se vou 2 anos, 3 anos, 4, se eu vou só mais um, ainda não sei. Eu acho que se preparar, né? Tentar estar pronto. Lógico que eu montei meu próprio negócio também, né? Eu tenho uma academia que se chama Bicross, não é nem musculação nem crossfit, ela está no meio, paralelo ali. Então, montei uma clínica de fisioterapia também, onde eu moro, é um complexo, quero avançar com algumas coisas. Lógico que tudo isso também, por isso que eu falo, né? Um atleta que se prepara com o tempo, investe seu dinheiro, saia, procure quem sabe mais que você. Ele não tem sombra de dúvida que com 4, 5 campeonatos, cara, ele tipo assim, ele vai ditar o jogo dele, ele vai ditar as peças. Então é isso que eu tô tentando passar para os meus amigos, pros meus companheiros. Lógico, né? Eu já dou palestra também, eu tenho meu business fora, eu tenho porque eu corri atrás, velho, ninguém me deu. Eu corri atrás. Você fez o corre, né? Eu fiz o corre, eu não fiquei parado, mas já tomei, meu próprio empresário já me bateu muito, pô, as pessoas estão falando que tu não tá focado. Eu falei, tá, mas os meus números estão aí, cara. Machuquei? Não machuquei. Faltei? Não faltei. Tive responsabilidade? Tive. Então, assim, eu já peguei treinador, que é aquela brincadeira do Romário, eu testei, tá? Peguei um treinador e falei, olha, deixa eu te falar, eu não sou o Romário, mas eu tenho uma palestra para dar, tu pode me liberar da concentração e eu chegar um pouquinho mais tarde? Já falei com os capitões aqui, os caras estão de boa. Ele falou, mas tu vai ganhar o jogo amanhã? Eu falei, eu não sei, mas os meus amigos vão ganhar por mim. E aconteceu de no outro dia a gente chegar e ganhar, e ali, ó, ô Patrick, quando precisar de novo, beleza? Então, assim, então, exemplo, alguns foram pro carnaval, alguns eram para ir pro pagode, ou alguns querem palestrar, alguns querem poder viver um pouco mais. Então, assim, né, hoje tem jogadores que fazem um podcast, a torcida pega no pé, ou seja, tá vendo como nós somos refém? Então, assim, encontrar um meio para que todo mundo possa se expressar é difícil hoje em dia. Não é fácil, é difícil. Então, assim, sei, vamos ver quais oportunidades que Deus vai me dar para que eu possa ajudar alguns a destravarem, né? Então, assim, uma coisa é certa, irmão, que todos esses megas empresários que estão hoje aí palestrando, eles pagam fortuna para ter a visibilidade que o atleta de futebol tem. Só que a diferença... Eu queria falar com você, Patrick, você citou num ponto que a gente está vivendo um cenário meio caótico no futebol brasileiro, que é essa cobrança muito forte em cima dos jogadores, treinadores, né? Teve o caso do Luan, né, que talvez tenha sido, né, o dos últimos tempos o mais bizarro e o mais perigoso, o mais assombroso, enfim, né, todos esses verbos são pouco pelo que aconteceu. Mas a gente tem visto, por exemplo, a torcida do Santos tampando bomba em estádio, a torcida do Vasco querendo invadir São Januário. Você já passou por grandes clubes, já viveu períodos também turbulentos, né? Você viveu o Atlético, por exemplo, em 2010, 2011 ali, que brigava para não cair, né? Aquela coisa toda. Você acha que aí, com essa sua cabeça, com essa sua vivência, com você já pensando nesse pós, assim,
Você acha que está na hora dos jogadores darem uma unida, o futebol brasileiro, assim, dirigentes, futebol, jogadores, imprensa, para tentar pacificar essa situação? Esse momento, acho que vou falar de uns 2, 3 anos para cá, que cada vez tem mais aumentado a violência no futebol, de uma forma geral, é bem complicado porque, de fato, o jogador não tem a união, né, do futebol. Cada um defende praticamente o seu território, né? Então, assim, porque uma vez que, se na política, quando você escolhe a ideia de um e não a ideia de outro, você sofre tudo que sofre, e a gente vê na rede social e vê tudo que vem acontecendo, ou seja, então acaba que no futebol vai ser pior ainda, né? Então você às vezes até tem a vontade, né? Mas só que as pessoas cortam antes de você tentar plantar aquela árvore para que ela possa crescer. Então é um momento bem delicado, onde provavelmente todo mundo vai tentar o silêncio, uma manifestação ou outra na rede social, mas se você for analisar, é o que eu estou tentando explicar. Hoje, provavelmente, né, o atleta ele não vai conseguir usufruir tanto a imagem dele. Observa, pega uns 5 jogadores que vocês gostam na rede social. Quando ele ganhar, ele vai postar foto. Quando ele perder, ele não vai postar foto. Faz essa brincadeira aí, né, nas próximas 5 rodadas, seja lá o campeonato que vocês forem assistir, né, Brasileiro, Série A e B. Você pode ver, pega 5. Todo jogo, pega. Ele vai postar a fotinha, aquela arte, vai postar aquela arte lá pronta, que vai pagar pro designer fazer. E aí, se ele ganhou, fez gol ou assistência, ele vai postar. Se ele perdeu, ele já não vai postar. Então, assim, e a maioria do comentário é bloqueado. Ou seja, eu não sou o Patricão da massa porque eu era o melhor, e se eu sou da massa, a massa odeia ou a massa ama, né? Ou seja, é porque eu tive inteligência emocional. Paguei para que as pessoas pudessem me ajudar, paguei em valor, paguei em joelho dobrado no chão, paguei em lágrimas, e eu sou o Patricão da massa porque eu fui resiliente, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei. Ou seja, né? Eu não venho no escritório de alguém e eles me emprestam a cadeira, me emprestam o Wi-Fi, se eu fosse uma pessoa ruim ou se eu não tivesse a credibilidade. Então, assim, são essas experiências que eu falo para vocês. Então, assim, de eu estar vivendo com vocês, a internet não caiu, mas eu não larguei. Eu poderia ter largado. O jogador de futebol larga, tá? Falou, ixi, vou falar nada. Não vou procurar, não. Agora, o atleta profissional, ele fala, não, peraí, velho. Hoje você tem um nível de audiência. Daqui, quando você estiver 10 vezes mais, vocês vão lembrar que eu falei que a vida de vocês mudaria por completo e vocês vão me chamar. Fica aí. Certeza. Com certeza. Mas nessa resenha, né, o Patrick, nessa questão que a gente tem falado sobre a diferença do jogador de futebol e tudo mais, e aí você está dando uma aula aqui pra gente. Você é o cara que passou pelos 3 grandes aí de BH, né? Cruzeiro, América, Atlético. Aquela perguntinha assim, para não dar treta com torcida nenhuma. Qual que é o melhor ou o pior de cada um desses times aí? Que você viveu, óbvio, né? Você pegou contextos muito diferentes em cada um, Sim. né? O que você pega de vivência de cada um desses clubes? Não, sem dúvida, quando eu cheguei no Cruzeiro, né? Eu pego ali um Cruzeiro extremamente organizado, né? Tinha perdido a Libertadores, mas o Cruzeiro extremamente organizado. Uma torcida muito tranquila do Cruzeiro, muito tranquila mesmo. Então, no Cruzeiro, na verdade, não tive assim momento, também nem joguei muito, né? Pode falar a verdade. Então, sim, foi legal, experiência bacana. Aí o galão da massa, todo mundo sabe, né? Isso aí acho que não tem problema. Acho que também às vezes a gente fala, não vou falar porque ainda penso, não sei o quê. Todo mundo sabe que lá em casa todo mundo é atleticano. Isso é normal, faz parte, é o lugar onde me acolheu, é o lugar onde potencializou o que eu sou hoje. E o América, eu falo que é o clube mais saudável que eu já tive, que eu visualizei, e é um clube que sem dúvida, né, tá no nosso coração. Por tanto carinho que o América tem por ser muito humano, sabe?
Então, assim, o galão da massa, tu pega ali, né? Torcida ao extremo, a torcida te odeia, te ama, e vai, empurra, e todo mundo sabe que são muito apaixonados. Então, existe o atleticano e o atleticanaço. O meu filho é atleticanaço, que é o chato. E tem um atleticano, que sou eu, tô mais tranquilo. Mas tem eu e alguns amigos que já vamos para a arena, nós vamos começar a falar, ei, eu cruzava bem, hein? Ó, eu finalizava melhor. Eu vou chegar uns amigos meus ali. Eu tenho uns amigos meus que eu falo para os amigos meus ali, eu falo, ó, quando eu tiver lá, eu vou xingar. Ele falou, Patrick, só você mesmo, né? A gente faz isso em casa, pô. Eu sou flamenguista. Tem chute que tem uns gols que o Gabigol perde, que eu falo, meu Deus do céu, nem eu na pelada perdi um negócio desse. Imagina se ele for jogador profissional, pô. Eu falo que eu vou zoar. Eu botava na cabeça. Eu falo que eu vou zoar um pouco, eu vou zoar um pouco, cara. Eu acho que eu vou incomodar. Mas assim, né, eu acho que a parte bacana, pra minha parte, eu acho que, cara, provavelmente se eu for, eu acho que no estádio do Mineirão, quando for jogo do Cruzeiro, eu acho que vai ser um cara assim que não vai ter problema, né? Acho que a gente sabe que no futebol nem todo mundo vai poder viver isso aí, mas eu acho que pelo que eu representei no futebol mineiro, ainda mais indo para o Atlético e agora no Itabiri. Então assim, né? Então ano que vem acho que eu vou começar com 4 gols já, né? Com a lei do ex, né? Vamos ver, vamos deixar. Responsabilidade. Agora, e sem contar que a Arena Independência é um aconchego, né? Eu fui, acho que. Eu não lembro se você tava nesse jogo. Eu fui no América e Chapecoense, que o América meteu 4-1 no. Não, foi acho no que ano passado. Não. Foi ano passado, Não, foi em abril do ano passado, 2022. Ano passado? Eu não lembro se você tava no jogo, mas eu fui. Foi o América que ganhou de 4-1 do Chapecoense. Eu nunca tinha ido na Arena Independência. Porque aqui em Juiz de Fora a gente chama BH de Roça Grande. A gente chama de Roça Grande. Aí eu fui na Roça Grande, aí a gente tava lá e tal. Aí eu falei, vou lá ver o jogo. Tem um amigo meu que é americano. Aí eu fui lá. Um aconchego. Quase que comprei uma camisa do América, que é bonita pra caramba a camisa do América. Muito bonita, muito bonita. E o América tá naquele rolê, né, o Patrick, dos times simpáticos, né? Não faz mal pra ninguém, tipo, todo mundo torce, não tem... Não, mas já foi mais, né? Não, mas já foi mais. Agora eu já falo com vários amigos, alguns amigos, tanto do Cruzeiro como do Galo, já falam, pô, o América já tá ficando chato, não sei o quê. Chegou o momento de incomodar. Já tá incomodando já, né? Já tá incomodando já. Pô, mas o América, pô, a camisa é muito bonita. Só que aí, bonita enfim, aquele valor, eu acho um absurdo o valor de camisa, né? Pô, 300 pila a camisa. Eu falei, pô, não pago nem do Flamengo, não vou pagar da América. Eu fiquei meio sem graça de comprar uma Piratex ali do lado de fora do Independência. Eu fiquei meio com vergonha de comprar. Porra, tava 30 pila do lado de fora. Eu fiquei meio com vergonha de comprar. Aí eu falei, não, vou ficar sem camisa e tal. Mas ainda vou ficar sem, então. Quero ter a camisa da América. Giovanni, vai aí para nossa última rodada de perguntas aí, pra gente já liberar o Patrick. Vamos sim, pra gente já dar uma finalizada aí. A gente sabe que o Patrick precisou fazer um corre muito louco para conseguir fazer essa entrevista com a gente aí. Então não vamos segurar muito, cara, não. Apesar de a resenha tá maravilhosa, se deixar, jornalista fala, a gente vai embora. Vamos marcar outra aí. Vamos marcar outra, com certeza. Marca outra aí na 7ª rodada. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir o acesso na 7ª rodada. Aí já fala com o Arthur para já deixar alinhado na 7ª rodada. Vamos deixar. Jogou, Mateus, já marca, filho. O Bruno já vai fazer esse meio de campo aí. Pode marcar. E aí a gente vai pro segundo episódio. Segunda parte, vai ser bom. Mas essa pergunta aqui é importante para ficar na primeira parte, porque assim, tu deu a deixa pra gente agora, né, Patrick? Pô, então tu já revelou, é atleticano, família é atleticana. Agora conta pra gente um pouquinho mais desse teu processo, esse teu tempo lá no Atlético, né? Você chegou ali, como o Bruno já tinha falado, na época ali em 2010, 2011, pegou uma época complicada, difícil, conturbada, time brigando contra o rebaixamento e tal, e você passou todo aquele perrengue, aquele momento complicado lá, brigando junto com os caras, e aí de repente você sai. E aí nesse tempo que você sai, o Atlético monta aquele time que acabou campeão da Libertadores, acabou campeão da Copa do Brasil, e você retorna justamente depois desse título. Como é que você consegue enxergar o Atlético antes desse momento, o Atlético da época que você deixou, da época que você saiu, para a época que você voltou já um Atlético campeão da Libertadores? Qual é
a diferença principal que você enxerga nesse processo de mudança? Então, primeiro ponto, né? Fiquei muito feliz pelos meus amigos, pelos meus companheiros ter conquistado. Então, não era para me conquistar aquele título. Então, às vezes que eu fui emprestado, então nós tivemos acesso com a Ponte Preta, 2011 que eu fui emprestado, 3 meses. 2012 eu fui campeão pelo Avaí. Depois fui pro Náutico. O Náutico ficou na Série A de 2012. 2013 fui campeão no Curitiba. E fui pro Sport para a Série B ganhando mais. O Sport queria me comprar em 2014. O Atlético não permitiu. Voltei pro Atlético. Então, assim, como eu analiso? Aí é como você vê, né? Então, assim, eu sempre analisei. Eu nunca fiquei olhando pro que poderia acontecer. Eu fiz o que eu deveria fazer. Então, assim, quem ficou foi feliz, né? Como o Ricardo mesmo brincou comigo. Eu plantei e tu colheu. Então, assim, alguém plantou, alguém preparou a terra e alguém colheu. Feliz aquele que colheu e feliz aquele que plantou. Então, assim, o médico do Dominique falou o seguinte para mim, é o que eu resumo para a vida. Patrick, Chayane, o Dominique é normal igual todo mundo. Não tem diferença de nada aqui. Ou seja, cara, é como você enxerga. O que o outro pensa, para mim pouco importa, mas a maneira que eu enxergo. Então, quando eu vou para um desafio, eu enxergo que ele é o melhor. Então, assim, alguns vão ganhar alguma coisa, alguns vão ganhar outra, mas no final, a minha frase vai resumir. Nunca perdi, simplesmente aprendi. E aí o Atlético Mineiro, ele vive um novo processo, né? Uma nova visibilidade. Logo depois também que eu saí, o Atlético também foi campeão brasileiro. Então, assim, cara, tudo isso faz parte dos processos, né? Tudo isso tem um tempo. E aí tem jogador que se frustra por não passar por isso, tem jogador que vai ganhar um monte de coisa, um monte de título, mas que daqui 2 anos, 3 anos, vocês não vão nem ouvir falar deles, ou eles jogaram a carreira fora, ou o que ele mais teve é o título, e o título não enche barriga, não assina contratos novos, não revoluciona a sua vida, e não te dá... Ela só conta história, talvez, para alguns, infelizmente, no bar, né, quando está num momento triste, ou naquela roda de amigos que ninguém fez nada, e no final da vida tu fala assim, cara, aquilo ali, quantos vocês já viram que chegou na seleção brasileira, que ganhou milhões de dólares, e hoje a gente fala, cara, tá ali pedindo ajuda, tá ali por isso, tá ali. Então, assim, título por título, cara, eu acho que o título da carreira de vida, eu acho que é o que realmente vai ficar, né, ecoado na história. Então, é um pouco do que eu penso, sim. Desculpa por eu pensar um pouco fora do normal, das perguntas normais. Nada, mas tá bom demais. Mas é como eu enxergo, né? Porque eu não enxergo só futebol. Se fosse só futebol, seria muito fácil para nós, né? Acho que tem um mundo além disso. Mas talvez eu devo continuar no futebol a contribuir, principalmente com os jovens, né? Acho que os jovens de hoje são o futuro de amanhã, né? Então a gente também precisa cuidar deles também. Vamos ver o que Deus nos reserva. Com certeza. E daqui a tempo veremos Patricão da Massa lá falando que acertava o cruzamento na cabeça do atacante. É isso aí. A gente já sabe quando chegar ali no ao vivo, se o Patrick tá no estádio fazendo assim, ó, a gente já sabe o que ele tá falando. Já sabemos quando a câmera focar. Para terminar, Patricão da Massa, e a Arena MRV? Você já chegou aí, tá bonito, tá ansioso como atleticano para ver a Arena. A situação do Atlético, como é que você tem visto, né? O Atlético com uma dívida muito gigantesca, né? Que, enfim, né, tem sempre sido o assunto. E a Arena, né? Achou bonita? Já visitou? Como é que tá? Não, ainda não visitei, apesar de comer no restaurante ali ao lado já, da Arena. Já tá fazendo amizade com o cara do restaurante, você viu, né, Giovanni? Que aí quando cair na internet lá, ele já vai ele já sabe onde ele vai lá no restaurante, você já viu, né? Na verdade, eu fui olhar um estacionamento ali do lado ali, com um amigo, só que aí o investimento eu acho que não valeria a pena, porque o estacionamento, nós perderíamos dinheiro se as classificações de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores não viesse a acontecer. Mas se fosse como Campeonato Brasileiro, rodadas cheias, sem dúvida a gente teria investido lá
no estacionamento ali ao lado do restaurante ali. Inclusive, vai ter até uma passarela para chegar no restaurante, então até parabenizei o dono do restaurante. Tá vendo? Não é só futebol, cara. Se tu olhar só dentro das quatro linhas, tu não enxerga nada, então é preciso abrir um pouquinho a mente, né? Mas assim, sem dúvida eu quero, né, agora que eu comecei a pensar com alguns amigos se talvez eu devo ter ali um lugarzinho para ficar também junto da família, né? Que, lógico, eu estou mais próximo de acabar. Quando eu vou acabar a carreira, eu não sei, né? Mas eu estou mais próximo, então eu também talvez estou querendo já ter esse vínculo também como torcedor também. Mas quero visitar todos os estádios, né? Espero que o mundo de hoje permita isso, né? E que as pessoas possam entender que nós também somos seres humanos, independente da camisa que vestimos, que nós estamos ali também para torcer ou para ver um bom futebol, né? Então vamos lá, vamos ver o que Deus reserva para nós. É isso. Patricão da Massa, meu parceiro, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Ó, recuperou a moral comigo depois dessa resenha aí, e vamos para outra. Inclusive torcer para o Itabirito e o Aimorés, que aí favorece a nossa regiãozinha aqui da Zona da Mata, para conseguir o acesso. O Aimorés ali, o pessoal é meu amigo, né? O Mancini, o Denis, o Hélito Paulo ali, que estão dirigindo ali agora, né? Estão ajudando, acho que é o Juninho, presidente. Então a gente fala muito também. Vai ser vão ter bons jogos, disputas acirradas. Então também vou mandar um abraço pro pessoal da Aimorés também. Com certeza. Então, já escolhi meus times aqui. Já que os de Juiz de Fora fracassaram na primeira fase, a gente já torce para os outros. Patricão, meu parceiro, muito obrigado, cara. Obrigado. Que você tenha, né, esse ciclo maravilhoso aí no Itabirito. Que Deus te abençoe sempre. Você, seu filho, né, sua família. Amém. E que, enfim, né, a gente possa se encontrar aí nas vielas da vida ou nos estádios da vida, a gente possa se esbarrar. Muito obrigado, querido. Bom final de semana. Um abraço. E boa sorte para vocês aí. Valeu. Um abração. Com Deus. Tchau. Valeu.